Estamos chegando para embarcar no trem que vai levar a Marcelino Ramos. Aqui está a estação e a Maria Fumaça daqui a pouco vai sair. Aqui estamos em Piratuba. Então essa é a estação de Piratuba, como era 50, 60, 70 anos atrás. E esse é o trem São Paulo-Rio Grande. Aqui é a primeira classe. Você quer só situação. Parece que nós estamos há 50 anos atrás. Ah, que é museu ferroviário. Acho que é criança ou adolescente. Eu esqueci de explicar, né? A maioria das estradas de ferro construídas tanto no Brasil quanto no mundo tinham trechos de rio, porque o rio é um desnível natural. Desde a Tuba de Marcelino nós não temos 50 metros de desnível, então vocês vão perceber desde a Tuba até chegar no Marcelino que nós temos uma constante, nós não vamos ter alterações nem seguidas e nem defensivas, né? Seguindo também leite de rio, diminuiu os custos na época para o país em relação a pontes, túneis ou viadutos, que eram estruturas normalmente feitas de ferro e eram vindas do exterior. Como, por exemplo, a ponte vai ser a última parte dessa primeira parte do passeio, né? Essa ponte tem 455 metros e ela foi feita na Bélgica. Então imagina os custos, né? Fazer o projeto de caminhar até a Bélgica, chegar até o porto, atravessar o mar por navio e enfim chegar até o local que também ela foi montada no local. Então a história da ferrovia também abriu no peixe, né? Quando eles foram fazer esse caminho, eles precisavam achar nascente desse rio e seguir exatamente por essa
partia um trecho que iniciava em Itararé e vinha até onde hoje é divisa do Paraná com Santa Catarina, Porto União, Grande Vitória. E do lado gaúcho, aonde nós inicialmente iríamos embarcar em Marcelino Ramos, já existia um trecho de Marcelina até Santa Maria fazia uma ligação a Porto Alegre, e também de Santa Maria, então seguia para o sul e passava Montevidéu, Mar del Plata até Buenos Aires. Então esse trecho de Santa Catarina não existia, o governo tinha vários motivos então para fazer essa ligação. Essa era uma região pouco habitada ainda. Nós temos mapas da Carta Memória em Piratuba que dizem que do outro lado desse rio pertencia a Palmas, Paraná. Então é uma região pouco colonizada. Então o argumento mais importante ainda que levava o Brasil a construir esse trecho mais rapidamente era que a Argentina queria colonizar a região. Então, através disso, o governo agilizou uma negociação com o senhor norte-americano chamado Percival Farquhar, né? Ele construiria então esse trecho e retiraria 15 km de cada margem da ferrovia de madeira. Com essa retirada de madeira, o governo pensava que seria mais fácil colonizar a região, porque o pessoal que ia ser incentivado então a ir para a região, para a maioria praticar a agricultura, né? Então chegaria em um lugar já isento de árvores, isso facilitaria então o plantio. Então, com essa negociação, ele ainda por fim ele poderia demarcar toda essa área que ele ia retirar a madeira e vender então para colonizadores. Essa construção aconteceu entre 1905 e 1910. Em torno de 6 a 8 mil pessoas trabalharam diariamente então na construção desse trecho. E com o fim então dessa construção, como o governo não renovou o contrato com ele para ele construir em outro local do país, essas pessoas acabaram perdendo o serviço e construíram casas e moradias no entorno aqui da ferrovia mesmo. Então, como ele também, como eu falei anteriormente, ele tinha um documento que dava ele a posse legal dessa área, então ele tentou inicialmente retirar essas pessoas de forma pacífica, não conseguiu, né? Então ele começou a usar da força e se evoluiu para um conflito e consequentemente também na guerra do contestado. Nessa guerra, conforme o registro, nós temos em torno de 20 mil mortos, né? Foi a guerra mais sangrenta que aconteceu no país. 80% do exército brasileiro foi deslocado aqui para a região para dar fim então esse conflito. Essa guerra aconteceu entre 1912 e 1916. O contestado era a contestação em relação a quem era o dono legítimo da terra. Então os nativos diziam que eles tinham o direito de permanecer na terra, né? E contra ao que o governo acabou implantando, porque ele deu a posse legal, mesmo que temporária, a um estrangeiro. Então o contestado foi isso mesmo então, que aconteceu aqui e também na nossa região aqui. Muitas autoridades importantes passaram por aqui, né, por essa mesma estrada que nós estamos passando hoje. Theodore Roosevelt, enquanto ele era vice-presidente dos Estados Unidos, ele passou por esse mesmo caminho que estamos passando hoje. Também a seleção brasileira de futebol, na primeira Copa do Mundo que aconteceu no Uruguai, utilizando esse que era o único caminho que tinha para o país, entre o Rio de Janeiro e o Sul, também acabou passando por aqui. E também o Túlio Vargas, do golpe, na década de 30, né, a primeira subida que ele foi até o Rio de Janeiro, também aconteceu e ele passou por esse caminho com toda a sua comitiva. O balneário de Piratuba de Marcelino Ramos tem ligação direta com a história dessa estrada de ferro, que na década de 60 então, a Petrobras, preocupada com a demanda de combustível já para a época, chegou em Piratuba utilizando essa estrada porque não havia tantas rodovias para fazer o deslocamento desse equipamento pesado. Chegou em Piratuba, instalou a torre e quando chegou nos 674 metros, então encontrou água termal. Se frustraram então em relação à busca que queria encontrar petróleo. Se não fossem pessoas que diziam que essa água tinha propriedades medicinais, provavelmente esses postos teriam sido lacrados. Em relação à profundidade, então, a temperatura ela aquece naturalmente. A cada 40 metros na perfuração de um poço, é natural que a temperatura da água se eleve em 1 grau. Então, pela profundidade, por esse poço tem uma isolação, a água chega naturalmente às piscinas para quem está no balneário a 39 graus. Também esse poço, a água é insurgente, ela vem do subsolo naturalmente e por esse motivo eles colocam um aparelho aí na boca do poço uma vez por ano e pela pressão que a água faz ali, eles têm como saber se essa água que faz parte do aquífero Guarani está diminuindo ou não. O trecho de São Paulo e Itararé até Santa Maria do Rio Grande do Sul era 1.403 km. Essa viagem normalmente demorava 72 horas ou 3 dias e 3 noites, que era o termo que as pessoas que passavam por aqui então utilizavam. Os
tem iluminação, né? Porque esse passeio ele não parava nem durante a noite. Então, alguns transtornos, alguma parada, acabava estendendo esse passeio a 4 ou 5 dias. O deslocamento que estão fazendo hoje, em torno de 18, 20, 25 por hora, é basicamente o que faziam para trens vistos, trens que além de pessoas também levavam mantimentos, mercadorias, né? Havia um trem internacional que passava por aqui, ele fazia uma média de 45 por hora, e quem passava por aqui nessa velocidade, como havia um comparativo, né, com outras formas de deslocamento, 45 por hora, eles consideravam um trem muito rápido. Antes de um trem bala, né? Então a senhora está complementando aqui, para a época seria um trem bala. Então, antes de 1930 já existiam locomotivas que andavam a 200 por hora, a mais de 200 por hora, antes de 1930. Fazem trechos específicos. Aqui, pela quantidade de curvas, não teria como uma locomotiva então andar nessa velocidade. Esse trecho, pessoal, eu estou indo para o fim então da minha explicação. Esse trecho de Piratuba até Porto União, em linha reta, tem 140 km. Mas como o governo passava 30 contos de réis e eles podiam retirar madeira nas duas margens, quando eles encontraram pinheiros e outras madeiras de muito valor, eles começaram a fazer várias curvas, né, e estender esse trecho. Então esse trecho tem 380 km agora, graças a esse incentivo do governo, né, e a lei para a época que favorecia quem construiu. Por esse mesmo motivo, então, toda essa malha está desativada. A ferrovia Tronco do Sul é aquela que passa por Mata, Laje, Vacaria, Caxias, então aquela está ativa comercialmente, e por ter tantas curvas, então esse trecho está, digamos, ultrapassado, né? Não compensa comercialmente, então, transportar mercadorias por aqui. Pessoal, então, para encerrar, essa locomotiva, ela é numeração 311, ela tem 38 toneladas, ela seria uma locomotiva de porte médio para pequeno em relação a esse trecho, né? Em Rio Negrinho nós temos uma 760, essa 760 ela tem 100 toneladas, ela seria equivalente então a uma Santa Fé, aquelas máquinas que a gente normalmente vê nos filmes dos Estados Unidos, né? Uma Santa Fé não caberia para andar nesse trecho, porque as curvas são muito fechadas então para ela. Quando o governo queria uma locomotiva para andar especificamente nesse trecho, ela tinha que apresentar um mapa desse local, e se ela quisesse o tamanho de locomotiva nesse porte, em cima disso essa locomotiva tem que ser trabalhada para que tivesse mais rodados, né? Ou uma forma porque essa locomotiva fosse construída e que obedecesse todas essas curvas que são muito fechadas. Então, é uma locomotiva de porte muito grande. Essa então, ela, durante esse passeio hoje, provavelmente ela vai gastar em torno de 4 a 5 metros de madeira e em torno de 4 mil litros d'água também. E essa, ela tem a capacidade de levar